Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Direito Empresarial. Estamos estudando a sociedade limitada. Na nossa última aula, focamos na compreensão da estrutura de responsabilidade da sociedade limitada. Nós observamos que a sociedade limitada se estrutura como regra como sociedade de duas ou mais pessoas, mas a partir do ano passado a figura da sociedade unipessoal. Então, sociedade de uma pessoa só. E vimos que a ideia é fazer uma forma de limitação da afetação da figura dos sócios. A sociedade limitada, através do capital social que é designado a ela, acaba colocando uma forma de regulamentação dessa responsabilidade. Nos vídeos anteriores, em que falávamos dessa questão de responsabilidade, observamos que o capital social é formado por bens ou dinheiro destinados pelos seus sócios, de contribuição dos seus sócios, e se divide em cotas, em frações representativas. Usei até uma tabelinha para a gente seguir analisando, enfim. Muito bem. Essa parte de responsabilização é fundamental e nós já entendemos que se o capital estiver integralizado, inteiro, se todos os sócios fizerem a contribuição a que se comprometeram no contrato, uma vez complementado o capital social, o sócio não terá responsabilização pessoal, como regra, porque haverá a possibilidade de desconsideração, mas também veremos desconsideração dentro dessa circunstância um pouco mais adiante. Ok. Vimos também que a participação do sócio também é correspondente, é proporcional a esse volume de cotas que ele acaba assumindo quando contribui para o patrimônio social, ok? De maneira geral, nós acabamos analisando então, nessas duas aulas de introdução a essa compreensão da sociedade, e nós vamos falar mais de responsabilidade, vamos falar mais de capital e cotas sociais, mas vamos seguir a linha do código. Nós observamos basicamente no vídeo anterior, na aula anterior, os artigos 1052 e 1053 do Código Civil, naquilo que cabe à sociedade limitada pluripessoal. A sociedade unipessoal, vamos estudar as suas características à parte, ok? Então, a partir de agora, seguindo essa linha do código, é importante nesse vídeo entendermos uma circunstância relevante. Desde o início, nós estudamos as sociedades contratuais como aquelas que decorrem de um vínculo de vontades, com um vínculo de adesão, de afeição entre os sócios. E isso também se aplica à sociedade limitada. Entretanto, como nós já vimos, na sociedade limitada não há a necessidade de indicação da figura do sócio. Alguns doutrinadores, por conta disso, passam a ter uma abordagem mais próxima de uma sociedade de capitais do que de uma sociedade de pessoas. Mas é inegável que o ato constitutivo da sociedade limitada, sendo um contrato social, tenha a decorrência ou tenha a origem na deliberação, na vontade dos sócios em confiança e solidariedade. Essa vinculação pessoal que se dá por conta dessa confiança recíproca não existe na sociedade de capitais. É claro que há uma vontade de estar na sociedade, mas não de estar em sociedade com aquelas pessoas, como acontece nas sociedades contratuais. De fato, a sociedade limitada, como a gente viu no último vídeo, pelo fato de ter a possibilidade também dos sócios incluírem no contrato algumas regras suplementares baseadas na estrutura das sociedades anônimas, que são de capitais, de fato, a sociedade limitada não é uma sociedade só puramente de pessoas. Ela é de pessoas, mas ela pode ter, e em alguns casos, em boa parte das vezes, tem também algumas características de sociedades de capitais. Mas ela nasce por contrato social e não por adesão, e não por estatuto, como acontece com as sociedades de capitais, ok? É bom fazer esse alerta porque vocês vão ver doutrinadores que falam dessa questão da afeição dos sócios, de ser uma sociedade de pessoas ou de capitais, ou ambas. Nós seguiremos esse raciocínio,
que diz respeito a uma sociedade contratual, que nasce da vinculação entre as pessoas, a partir das pessoas, ok? Beleza, dentro disso é importante a gente entender a questão do nome empresarial da sociedade limitada, que é basicamente o que estabelece o artigo 1054. Vamos lá? O contrato mencionará, no que couber, as indicações do 997, que vocês acabaram de utilizar para fazer o contrato social, e, se for o caso, a firma social. O que isso quer dizer, pessoal? O artigo 1054 do Código Civil traz para nós a estrutura do nome empresarial da sociedade limitada. O que esse artigo revela para nós? Que o uso das estruturas de nome empresarial que nós já verificamos se dá de maneira opcional, facultativa. A sociedade limitada, como não acontece com a em nome coletivo nem na comandita simples, há essa permissão legal. A limitada pode usar ou firma ou denominação. Por que ela pode usar ou firma ou denominação? Bom, se ela quiser se basear no renome dos seus sócios, ela pode indicar o nome dos sócios. Mas se ela quiser usar uma outra expressão mais conhecida, mais amena, mais simpática, ela pode usar também denominação, porque o 1054 autoriza isso. E mais, como nós já vimos nos vídeos anteriores, a responsabilização dos seus sócios se dá de maneira limitada. Então, uma vez que esteja integralizado o capital social da sociedade limitada, os seus sócios não terão afetação pessoal. Por conta disso, eles não precisam obrigatoriamente figurar no nome empresarial. Isso acontece nas duas primeiras que nós vimos, na sociedade de nome coletivo e na comandita simples. Mas na sociedade limitada, nós já sabemos, inclusive quando estudamos nome empresarial lá na teoria geral, que a limitada, naquele quadrinho, né, em que nós dividimos o uso do nome, pode usar ou firma ou denominação. Esse, inclusive, é mais um dos argumentos para os doutrinadores que dizem que a sociedade limitada tem aspectos ou tem características de sociedade de capitais. Ok, o fato dela não precisar indicar o nome do seu sócio obrigatoriamente pode até revelar essa não preocupação com a responsabilização, mas isso não quer dizer que retire da limitada a sua vinculação entre as pessoas que estão nela, ok? Muito bem, então, enquanto nome empresarial, a sociedade limitada pode adotar ou firma ou denominação. O que é importante, qualquer estrutura que ela venha utilizar, então vamos usar como exemplo aqui, né? Eu me lembro de na aula presencial ter colocado no quadro negro para vocês assim, Estrela Dalva Transporte Limitadas, ainda brinquei, o nome da sócia não é Dalva, Estrela Dalva no sentido da estrela, ok? Estrela Dalva Transportes Limitada. Essa é uma estrutura de nome de uma sociedade limitada que se baseia em denominação. De outro lado, coloquei lá, eu não me lembro se foi essa, mas Teixeira Aguiar, Teixeira Aguiar Serviços Limitada, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, mas essa que indica Teixeira e Aguiar se baseia na firma enquanto estrutura de nome empresarial. Então, as duas estruturas são perfeitas, adequadas. Cabe aos sócios designarem no contrato social qual dessas estruturas eles querem utilizar e qual será o nome empresarial, ok? Como eu vinha dizendo, independentemente então de usar ou firma ou denominação, esse nome empresarial precisa seguir um princípio que é fundamental, chamado princípio da veracidade. O que isso quer dizer, pessoal? O nome empresarial precisa necessariamente traduzir a realidade do objeto empresarial. Então, se eu realizo transportes, o meu nome empresarial tem que refletir essa atividade. Se eu realizo serviços educacionais, esse é o nome ou essa é a atividade que tem que constar no meu nome. A indicação de uma atividade ou de um objeto social que não seja correlato à realidade ou ao princípio da veracidade, nós teremos a indução ou a concretização de fraude.
Isso acontece muito com algumas atividades ilícitas, porque sabemos que o objeto é ilícito, então o nome empresarial acaba apontando para outras atividades que não aquela real, verdadeira, porque se fosse traduzir de fato a realidade como ela é, o registro nem seria feito porque o objeto seria ilícito, né? Como por exemplo, como vou dizer, as casas de meretrício, tudo bem? As casas da luz vermelha, dificilmente você vai ver lá o nome empresarial. Não vou ser chulo para falar o nome vulgar, mas nós não veremos lá, né? Um nome, um objeto ilícito, casa de prostituição, imagina? Ferreira Aguiar, casa de prostituição. Obviamente o objeto ilícito não pode figurar para registro. O objeto de ato ilícito, né? Um objeto ilícito não vai figurar, nós já vimos isso. Muito bem. Então, óbvio que o que se faz nesses casos não é regular, porque a própria atividade não é regular. Mas além dessas questões abruptas, relevantes, nós também temos outros reflexos. Às vezes, a atividade nem seria ilícita, mas a empresa usa um nome diferente para ter uma carga tributária menor, para fugir de uma forma de fiscalização, para, entre aspas, fugir de um sindicato ou de uma atividade do Ministério do Trabalho ou do Ministério da Fazenda. Enfim, o nome empresarial precisa retratar com fidelidade a atividade desenvolvida. Obviamente, nenhuma atividade é vinculada a criar o seu objeto e colocar no seu nome e viver o resto da vida assim. Nós vamos ver que, assim como acontece com o capital social, essa vida da sociedade é mutável. Então, ela pode mudar o seu objeto. E se ela mudar o seu objeto, também vai ter que mudar o seu nome empresarial. Se mudar o seu sócio, ou se mudar, entre aspas, a sua experiência, né? a sua prática empresarial, também vai ter que mudar o seu nome empresarial. Por quê? Porque esse princípio vigora, ele determina, orienta o nome empresarial. O nome empresarial precisa refletir fidedignamente, se indicar a firma, os sócios, e quando indicar uma atividade, ser real a atividade, ser de fato a atividade aplicada, ok? Então, é importante a gente mencionar essa discussão sobre a fonte, a característica da sociedade limitada e essa possibilidade da limitada usar ou não firma ou denominação. Então, vimos que é uma faculdade da sociedade limitada utilizar ou firma ou denominação, desde que respeite em qualquer circunstância o princípio da veracidade, ok? Beleza, pessoal? Ótimo. Então, esse conteúdo de nome empresarial é um pouco menor, mas ele também é importante para essa matéria, ok? Daqui a pouco, então, eu volto com a sequência do nosso conteúdo, com um pouco mais de informações sobre limitada. Daqui a pouco estou lá no chat esperando vocês. Tchau, tchau, um abraço.